Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro. Estamos começando o Resenha Safras. Vamos discutir com os nossos consultores, com o Marco Antônio dos Santos da Rural Clima, a safra de grãos que está em franco plantio neste momento, destacando nossos carros-chefe, soja e milho. Estou com o nosso consultor de Safras e Mercado para a soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alessandro, Paulo, Marco? Vamos lá, mais uma safra começando aí, trabalhos de plantio evoluindo em todo o Brasil. E vamos lá, é uma safra que tem tudo para ser um novo recorde aí na produção de soja brasileira. Paulo Molinari vai nos falar tudo sobre o milho. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Alessandro? Boa tarde a todos. Bem, uma safra de milho começando bem, vamos torcer que ela termine bem nesse ano esse ciclo 22-23. Bom, e estamos com o nosso parceiro da Rural Clima, agrometeorologista Marco Antônio dos Santos. Tudo bem, Marco? Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Luiz, Paulo? É uma honra estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco aí das perspectivas para esse clima aí, né, nesses próximos 120 dias aí, sabendo que nós temos uma laninha e o plantio está aceleradíssimo aí da soja. Joia, antes, dizendo para você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações no nosso canal no YouTube. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, essa é uma demonstração gratuita, a gente vai estar compartilhando alguma coisa da plataforma e você pode ver algumas funcionalidades. Bom, começando pela soja, Luiz, vou compartilhar aqui a tela para a gente destacar a estimativa de Safras e Mercado para a produção brasileira de soja 2022-2023. Tudo ok aí na tela? Estamos vendo? Sim. Expectativa, né, Luiz, vendo ali na parte esquerda, né, uma produção chegando a 151,5 milhões de toneladas praticamente. Expectativa recorde, né? Exato, Alessandro. Nesse momento, claro, a gente ainda trabalha com uma safra cheia, né? A gente está recém plantando a safra. A gente superou aí no final da última semana um pouco mais de 30% da área plantada. Realmente está acima da média para essa época do ano, né? Que é mais ou menos uns 25%. Então, os trabalhos estão evoluindo rápido na maioria dos estados, com exceção de alguns probleminhas regionalizados, como no Paraná, por exemplo, que a gente está com trabalhos um pouquinho atrasados. No Mato Grosso do Sul também está um pouquinho abaixo da média, pelo excesso de umidade que a gente registrou aí nas últimas 2 semanas. Aí o Marco vai poder falar um pouquinho melhor, que impediu que as máquinas avançassem num ritmo um pouco melhor. Mas o potencial é muito grande, né? A gente trabalha com uma expansão de área aí, com o Brasil semeando provavelmente uma área muito próxima de 43 milhões de hectares pela primeira vez. E, claro, trabalhando com um clima normal, aí, um clima positivo nos próximos meses, a gente tem um potencial produtivo aí, pela primeira vez, acima de 150 milhões de toneladas. Né? Como tu colocou, a gente trabalha aí com 151,5 hoje. E, enfim, agora daqui para frente vai depender muito do clima, né? Então, a gente tem, como eu falei, os trabalhos evoluindo em nível Brasil de uma forma rápida, principalmente sendo puxados pelo Mato Grosso, que está com um plantio muito acelerado, né, bastante acima da média, e é o nosso principal estado produtor. Então a gente pode falar que a gente tem um início bastante promissor aí, apesar desses pequenos problemas regionalizados aí em alguns estados. Vou fazer um bate-bola com o Marco aí. Marco, como é que está vendo aí esse começo de plantio de soja com essas expectativas aí de uma safra recorde? Está tudo em linha para chegarmos lá na frente nisso? O plantio segue, né, Alessandro, como a gente já vem conversando aqui semanalmente, o plantio segue avançando rapidamente. As chuvas ainda estão bastante irregulares, tirando o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e até mesmo o Paraguai, que está paralisado, aí, paralisou o mês de outubro por conta de excesso de chuvas. O restante do Brasil segue avançando, mas com chuvas muito irregulares e muito mais gente, muito produtor aí tendo muito mais fé do que juízo, né? Porque plantando no pó, esperando a chuva ocorrer, mas de uma certa forma as chuvas estão ocorrendo, o plantio vem seguindo. Não vejo problemas com relação a replantio, poucas, tirando o Paraná, né, Luiz, que sofreu com excesso de chuvas, pouco se ouve até agora com relação a replantio ou perdas nesse plantio. Pelo contrário, todo mundo elogiando o plantio que está sendo realizado até o momento. E como as chuvas agora realmente
estão se concretizando, estão se firmando a tendência que realmente o plantio deslanche ainda mais agora nesses próximos 15 dias. E eu acredito que, tirando o Rio Grande do Sul, que vai plantar um pouquinho mais tarde por conta do trigo, eu acredito que até dia 20 de novembro estamos aí com quase 80% da soja plantada no Brasil. Ilustrando aí, a gente tem o último levantamento semanal de safras de 21 de outubro, 32,4% da área plantada com soja, né? A média dos 5 anos, 25,8%, então está realmente adiantado, com números aí que foram citados pelo Luiz e também comentados pelo Marco. No Paraná, um atraso em relação à média normal, 36%, a média normal 45%, né? E destaque aí para o Mato Grosso, que o pessoal está correndo, 67% já da área plantada contra 47% da média normal para o período. Bom, agora vamos para o milho, conversar com o Paulo. Paulo, a gente tem uma estimativa quentinha aí, né, que acabou de sair de safras. Enquanto tu introduz aí, eu vou abrir aqui a tela da estimativa de safras para o milho, mas o que dá para comentar dessa nova estimativa para a safra de verão de milho, que está com plantio também já bem avançado, né, Paulo? Sim, milho muito bem plantado aí no verão. Primeira dessa atualização de dados da última sexta-feira, né? Nós atualizamos os números de 21, 22, os números aí do Mato Piba muito bons, até mesmo os números do Mato Grosso, que todos esperavam uma quebra um pouco maior devido à cigarrinha, devido à estiagem. Acabaram vindo aí produtividades melhores do que esperado, uma safra um pouco melhor. Uma safra recorde em 2022, 119,5 milhões de toneladas para o Brasil. E começamos a fazer uma atualização melhor, né, dos potenciais de produtividade, da área de safrinha, que começou a apontar aí a sua cara, né, do que o produtor vai fazer. Então, o verão indo muito bem, aí nós trabalhando aí com produtividades meio próximas da média normal de cada região. Milho mais precoce do Rio Grande do Sul já entrando em polinização e pendoamento, alguns aí bem mais precoces já entrando até em granação para colheita em dezembro, começo de janeiro, mas a maioria aí é janeiro, fevereiro, né? Muita chuva, né, nesse mês de outubro, então pouca luminosidade, temperaturas não muito altas, né? Então tudo isso acaba afetando um pouquinho esse potencial de produtividade, mas são coisas que a gente não consegue medir hoje, né? Vamos ter que aguardar aí a colheita lá na frente para ver quais são os resultados. Mas, por enquanto, não tem por que avaliar o verão como ruim, como negativo, né? Agora, chovendo São Paulo, Minas Gerais, Goiás, né? Bastante chuva aí, o Marco pode confirmar para nós, próximas 2 semanas, aí chuva chegando para o centro-norte, né? Então, essa região que está mais seca provavelmente vai ter um pouco mais de umidade, né? E aí a turma já começa a plantar o verão, que está dentro da janela normal. E a safrinha brasileira, né, começa a ter uma ótima visão pela frente, porque nós temos aqui o Paraná, o Paraguai, o Mato Grosso do Sul, o centro-oeste do Mato Grosso. O próprio Luiz Fernando divulgou aí o plantio do Mato Grosso, já com 67% da área plantada. Isso dá para plantar toda a safrinha de milho no Mato Grosso, né? Então, a janela da safrinha 23 está muito bem direcionada, né? Diria que nós temos apenas algum atraso de plantio da soja na parte leste do Mato Grosso, Primavera do Leste, Campo Verde, né? Esse cantinho dali ainda a chuva está atrasada, mas assim, estamos indo com o verão bem, com a janela de safrinha muito bem desenhada, né? E é claro, temos que torcer aí para nesse ano de laninha as coisas continuarem bem, em particular aqui na região sul, para um potencial de produção de 126,3 milhões de toneladas, o que é um novo recorde para a safra brasileira de milho. É uma boa safra sugerida e temos aí que acompanhar o clima para ver o que acontece nessas próximas semanas.
Aqui embaixo, né, Paulo, aqui 126,3, né? A gente tem 21, 22, foi 119,5 praticamente milhões de toneladas, total Brasil. E aqui no Centro-Sul, a safra de verão 25,2 contra 21,8 do ano passado, e o destaque aí da safrinha mesmo, né, Paulo? 87,8 milhões de toneladas. E, Marco, o que tu acha desse encaminhamento também aí que a gente está tendo dessa evolução do plantio do milho, com vistas também a recorde para a produção? Olha, eu acho que as condições, principalmente na metade sul do Brasil, aí, e eu incluo aí muito mais a região sul, né, do que outras regiões, por conta que é o foco, né, Paulo? O sul é o grande carro-chefe da safra, da primeira safra de milho no Brasil, e as condições estão relativamente boas. No final de novembro e dezembro vai ser um pouquinho mais seco, pode afetar um pouquinho o milho, mas acho que vai ser longe daquela safra que pode trazer problemas aí para o milho no Brasil como um todo. Pode haver uma quebra, uma redução, até pode, né? Mas eu acho que vai ser muito menos significativa do que foi anos anteriores. Porém, se vocês me permitem, eu quero fazer uma pergunta para o Paulo. Claro, é um bate-papo, é isso aí, pode É o fazer. seguinte, Paulo, a gente está vendo um plantio agora no Cerrado Mineiro, no norte de Minas, no Tocantins, no Maranhão, que foram grandes expressões de milho safrinha esse ano, né, nas últimas safras no Brasil. Né? Cresceu muito a área de milho safrinha nessas regiões mais norte do Brasil. E esse ano, diferentemente do ano passado, o plantio da soja está começando agora. Então, isso vai fazer com que quase a totalidade desses produtores comecem a colheita da soja e, consequentemente, o plantio do milho safrinha na segunda quinzena de fevereiro. Será que isso... Porque até hoje, nós estamos falando, agora, na última semana de outubro, né? Não tem como falar nada sobre outono. Se as chuvas se vão se estender, se vão cortar mais cedo, está muito longe para fazer qualquer perspectiva. Mas será que lá na frente isso não pode ser um fator desanimador para um aumento de área, já que muitos produtores vão iniciar o seu plantio um pouco mais tarde em relação ao ano passado, e sabemos que plantios feitos final de fevereiro e início de março, o risco para perdas é maior. Será que isso não pode ser um entrave para um crescimento maior? Bom, todo ano tem esse tipo de discussão, né, Marco? A Sim. gente que já está há bastante tempo aí, todo ano é a mesma novela, né? Que a safrinha não vai ter janela, que o plantio da soja está sendo muito tarde, que vai perder a janela, que não vai conseguir plantar, e no fim, o que a gente vê é sempre um plantio maior, uma produtividade que tem crescido e que a safrinha tem vindo maior a cada ano, certo? Exatamente, Bom, exatamente. agora, o Maranhão, Tocantins, Pará, que agora também está plantando milho, e a Bahia, eles têm um ciclo de produção um pouquinho mais tardio. Né? O Exatamente. plantio da soja nessas regiões começam agora mesmo, né? Outubro, e aí o Maranhão e Piauí é mais novembro e dezembro mesmo. Né? E o plantio de safrinha no Mato Piba, ele é realmente mais tardio em relação ao Mato Grosso, em relação a Goiás. Então, eu não vejo problema nenhum ainda para a janela do Mato Piba, acho que está dentro, está perfeita. Talvez o verão da Bahia, que vai ter uma queda de área dos 20% no milho, mas assim mesmo não tem muito problema, porque depois do milho eles plantam sorgo, né? Então vão plantar o milho em novembro, é um milho lá de maio, né? Está dentro da janela do milho do verão da Bahia. Não vejo muito problema não para o Mato Piba por enquanto. Se confirmar essas chuvas aí que estão vindo na Amazônia para essas próximas 2 semanas para a região, o plantio vai rápido, está todo mundo pronto para Exatamente. plantar. Alguns, como você disse, os mais loucos aí já plantaram no seco, né? Apostando na chuva. Por enquanto, eu estou vendo uma safra de verão aí muito melhor que a do ano passado, que eu acho que o ano passado a chuva atrasou mais.
e uma safrinha está até numa janela muito melhor que a do ano passado, sabe? Então, assim, por enquanto, é claro que regionalmente sempre aparece determinadas questões, mas no grosso da safrinha não vejo queda de potencial de produtividade, não vejo muita redução de tecnologia por enquanto, né? Agora, é claro, a decisão do plantio ainda está acontecendo, tem os 30% de insumos ainda para rodar para a safrinha, então ainda tem 30% de produtor que não decidiu. Vai Sim. acabar decidindo agora, na medida que as chuvas forem ocorrendo e a soja está plantada. Mas, assim, por enquanto, não vou sofrer, não dá para Por sofrer por antecedência, né? antecipação, quebrar a safrinha antes do São Pedro, né? Então, Não, não. por enquanto, eu diria assim, a média de produtividade para a safrinha está bem dentro das médias regionais possíveis, né? Claro, além de tudo isso, tem cigarrinha, né? Tem o efeito da praga, que tem aí afetado bastante as produtividades, mas eu diria que, por enquanto, consigo ser mais otimista com 2023 do que pessimista. Paulo, eu também sou muito mais otimista do que pessimista, tá? Para a safra. A única coisa que eu acho que pode acontecer, lógico que você tem muito mais experiência do que eu, é a possibilidade de uma redução, não diária, mas uma redução no crescimento de área. Não sei se eu Sim, consigo, né? concordo plenamente. Tem gente Antes da, aí, a indústria de semente, por exemplo, está projetando 8% de aumento de área de safrinha. E eu não então, assim, consegui encontrar isso ainda, sabe? então, se Então, antes crescer assim, 8%, crescer 5%. Você entendeu o sim, que eu estou querendo não, dizer? tanto é que o nosso crescimento ali está 1,1%, certo? Então, e às vezes muito mais por áreas novas do leste, por exemplo, Sim. Xingu, que aumentou Sim. muito a área esse ano, o leste, Barra do Garça, todo aquele canto, né? Então, são regiões aí que realmente precisam plantar um soja e vão plantar safrinha de novo, né? Então, assim, para você ter um aumento de área de 8%, precisa o Mato Grosso realmente plantar muito mais, né? Precisa o Maranhão, Piauí, que eu acho que a área vai crescer um pouco Goiás, norte de também, Goiás. o próprio Goiás, né? O próprio Minas, né? Então, Sim. assim, eu acho que tem espaço, mas, como eu disse, falta 30% no mercado de insumos para rodar, e esses próximos 90 dias vão decidir se essa área vai realmente crescer ou não, tá? Eu acho assim, eu acho que a área cresce, mas talvez num ritmo um pouco menor do que foi os últimos anos, por esse É, atraso, entre aspas. Não chamo de atraso, porque o plantio está ocorrendo dentro da normalidade, né? Até o Alessandro mostrou lá tá, em relação aos 5 anos, aos últimos 5 anos, a média dos últimos 5 anos está até superior, né? Então, assim, talvez isso reduza um pouco lá na frente. Mas eu acho que o Brasil tem tudo para colher uma safra gigantesca esse ano, tanto de sim, soja nas duas quanto de culturas, né? milho, tanto de soja quanto de milho, eu acho. Até porque, Alessandro, Agora, se você me permite, até por conta da laninha, eu acho que assim, a laninha, que é o grande bicho-papão, né? Aí tá fraca, não tá trazendo grandes problemas. Olha o sul do mas Brasil. temos alguns mapas, alguns modelos aí bem feios, né, para daqui para frente, né? Ah, Se mais ou quiser. menos, viu, Paulo? Eu acho assim, se você pegar os modelos, até mesmo a NOAA, que é o modelo americano, que estava dando a super, ele já não dá mais a laninha, tá? Hoje, dia Não, 25, o saiu a Laninha sim, rodada. mas os modelinhos que estão Não, não mostrando tá. a Eu acho que vai chuva. chover. Sabe o que eu acho que vai acontecer no sul, Paulo? As chuvas vão até vir abaixo da média, mas vai ser uma Aham, safra muito parecida com 2021. Sabe Eu ia quando comentar chovia isso. isso. aquela. Assim, chovia na hora que tinha que chover. É. Aí Sim, você soma a chuva, dá abaixo da média. Mas chove menos, mas chove dentro do necessário. É. exatamente. Então, de uma forma geral, eu sempre comentei, e vocês são prova disso, o Alessandro está aqui porque não vai me deixar mentir sozinho, né? Porque está aqui, tá gravado, né? Em todos aquelas boletins Uhum. semanais que a gente faz, que para o sul do Brasil, eu sempre falei, se tiver uma cultura que possa quebrar, é o milho novamente. Não tanto quanto foi ano passado, está longe de ser ano Sim, passado, por conta de um novembro e dezembro um pouquinho mais seco. Como isso. todo mundo, porque como você sabe, né, Paulo? Pô, se plantou muito mais cedo esse ano milho do que em anos anteriores, principalmente a safra 2021,
Então, esse ano pode ser que, agora, novembro, dezembro, que seja um pouquinho mais seco. Em novembro não chovendo, vai pegar um milho polinizando e pendoando. Aí... Exatamente. Então, pode ser que tenha uma quebrinha ali. Mas a soja, a laninha não está. Então, assim, eu acho que o verão no sul do Brasil como um todo vai ser muita conta-gotas. Não é chuvas para encher barragem. Acabei de voltar do Rio Grande, falei bem isso daí. Não é chuvas para encher barragem, mas está longe de ser a seca terrível que estão aí. A única coisa que está me deixando um pouco de cabelo um pouco em pé agora é esse frio da semana que vem, lá no dia 2, bem enfinado. Não acho que vai ser um frio que vai trazer geada, igual tá todo mundo falando aí, que muita gente está soltando uma geada negra. Não acho que é isso, acho que é um frio, vai fazer frio. Vocês aí podem colocar os seus casacos, vocês vão tirar casaco, vão tirar cobertor, vão tirar, né? Porque dia 1 e dia 2 as temperaturas ficam abaixo de 6 graus aí, mas está longe de ser. Aonde pode gear? Nas serras catarinenses, Sim. serras gaúchas. E depois no Laninha, os modelos, chega na hora, acabam diminuindo tudo. Exatamente. Já foi ontem, ele já estava ontem, o frio estava muito mais intenso ontem do que hoje, e se bobear, Paulo, ele perde intensidade. Eu acredito que pode até ter neve, eu acredito, mas aonde vai ter neve? São Joaquim, Urupema, Urubici, aquelas regiões ali, certo? Porque você tem umidade. E outro fator que ninguém considera, que vai chover muito no domingo e na segunda-feira, dia 30, 31, antivéspera, e a gente sabe que quando o solo está muito úmido, a perda de calor é menor. Então isso foi o que salvou nas últimas geadas, né? Então assim, eu não acredito que vai ter geada, eu acho que vai ser frio, isso pode segurar um pouquinho, dar um entrave ali na soja, no milho, mas de uma certa forma, Paulo e Luiz, eu acho que é uma safra gigantesca. Lógico que vocês têm muito mais conhecimento do que eu, mas olhando só clima, eu acho que é uma safra recorde para as duas culturas esse ano. Luiz, vou te fazer uma pergunta com bastante cautela, que a gente sempre é muito responsável nas nossas informações, mas eu quero te perguntar assim, ó, como é que tu está vendo os riscos que existem, quais as áreas que de repente podem te preocupar, em relação a esse último número que Safras divulgou, de uma safra recorde, né? A gente viu recentemente o departamento americano fazer aquela, vou dizer entre aspas, loucura de mudar né, os patamares de produção, né, que também se esperava bem acima do que agora está, né? Mas no Brasil, se a gente, numa revisão que daqui a pouco Safras pode colocar, a gente tem um viés para que lado? Para mais ou para menos, tu acha, Luiz? Com bastante comedimento e... Para mais ou para menos do que a gente trabalha hoje? Eu acho que, na verdade, é bem em volta do número que a gente trabalha hoje, Alessandro. Como o Marco falou, eu até ia comentar só um ajustezinho. Isso, né? Olhando o quadro de 2020 2021, a safra 2021, tem tudo para ser muito parecido, né? Que realmente a gente teve um final de ano um pouquinho mais seco, mas começou o ano e a chuva chegou no sul do Brasil. Claro, não em níveis tão elevados, mas chegou no momento certo e acabou salvando a safra, né? Paraná acabou perdendo um pouquinho, eu me lembro, mas não foi nada absurdo, né? Nada próximo do que a gente teve nesse ano. Então, eu acho que o quadro é muito parecido. Inclusive, se a gente olhar as previsões aí, 1 mês, 3 meses, né? O Marcos sabe mais que isso. É chuva realmente abaixo da média, mas não é aquela chuva, né, que fica o mapa totalmente amarelo, enfim, uma coisa absurda. Então, eu acho que vai ser muito parecido com o 2021, quando a gente perdeu um pouquinho de potencial, mas muito pouco, né? Então, a gente está trabalhando, eu acho que tem tudo para ser uma safra acima de 150. Tá? Tem gente que trabalha até um pouco mais que isso, mas eu acho que vai ser acima de 150, então eu acho que a gente está trabalhando com um número bem dentro bem dentro da realidade, digamos assim, não tão exagerado também. Então, acho que pode ir para qualquer lado, Alessandro, mas eu acho que em nenhum momento a gente vai fazer nenhum grande corte ou nenhuma grande elevação na produção. É normal a gente, né, fazer alguns ajustes nos próximos meses, claro, mas eu acho que os ajustes vão ser mais finos nessa temporada. Marco, a gente sabe que não tem um dia que a Laninha fecha a porta e diz assim, tchau, agora não existo mais. Né? Mas ela é um fenômeno que vai enfraquecendo. Né? Quando é que, mais ou menos, ela deve subir? Agora seria dezembro, janeiro?
No verão, os modelos já estão dizendo isso, né? Até mesmo o modelo. Para falar a verdade, eu vou ser muito sincero, a Laninha já não está trazendo grandes influências para o regime de chuvas. Oficialmente, a Laninha só deve ir embora no final do verão. Oficialmente, pelas regras oficiais da NOAA, toda aquela coisa, né, do trimestre com temperaturas menores do que meio grau de anomalia. No entanto, o que a gente mais observa não é se tem Laninha ou se tem El Niño, que fenômeno que está, mas qual a influência dele no regime de chuvas e temperaturas. E o que a gente vê é que a Laninha está tão fraca que ela não está influenciando o regime de chuvas, uma vez que muitos institutos de pesquisas lá atrás falavam que as chuvas iam atrasar no Cerrado, que ia secar o sul, sim ou não? E não foi isso que aconteceu, e pelo contrário, os números que vocês mostraram aqui, coletados pelas safras, não mostram isso, mostram ao contrário. Então, assim, eu vejo que a Laninha realmente está aí, ela só vai embora durante o verão de 23, mas os efeitos dela não serão sentidos esse ano. Ponto. Beleza, então, pessoal. Olha, eu acho que a gente passou um. Não sei se o Paulo quer fazer mais algum comentário de alguma coisa que preocupe para essa safra, porque me parece que. Quer dizer, o mercado está enlouquecido. Com tudo, né? Com tudo, né? Mas, assim, a grande atenção é que a gente citou pouco aqui, né? Talvez seja a Argentina, né? Que está muito seca. É uma boa. Tem uma chuva essa semana, mas aí me parece que os mapas continuam muito ruins para frente. O Marco pode dar uma pitaca aí nesse item, que eu acho que é muito importante. Talvez eu até acho, mais Paulo, para se você me permite, milho, né? Mas está muito seco lá, Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires. Tem uma chuva essa semana, mas aí não sei se isso vai ser suficiente para acalmar, né? Segunda-feira a gente gravou o clima na semana, o Carlos depois vai botar um cardzinho desse nosso clima da segunda-feira, mas a gente falava disso, né, Marco? Continua muito preocupante lá. A Argentina vai ter algumas chuvas, tá, Molinari? Mas muito aquém do que deveria ser. O trigo vai ter uma quebra exorbitante. Sim, o trigo já tem. E eu acho que o plantio vai ser muito afetado, porque eles começam a plantar agora em novembro e dezembro, aquela primeira campanha deles, né? A soja primeira campanha. E eu acho que isso vai ser muito afetado. Então, eu acho que a Argentina, o verão, a partir de fevereiro, pode voltar a chover um pouco melhor na Argentina, pela essa neutralidade, mais fator neutro do que a laninha propriamente, né? Mas eu acho que a área deve diminuir de plantio, tanto de milho quanto de soja, agora em novembro e dezembro, porque está muito seco e não há previsões de chuvas volumosas para a Argentina ao longo desses 45 dias. Lembrando, né, que a Argentina planta um pouco mais tarde, né, o plantio geralmente começa a segunda quinzena de outubro para frente. Então, por enquanto, não tem quebra, não tem nada, porque ninguém está falando não em tem quebra, nada, mas não tem nada plantado. Não, né? mas eu acho que a única coisa que eu falei, Paulo, é que acho que deve acontecer uma redução de área, tá? Algo muito semelhante ao que aconteceu com o trigo. Reduziu a área de plantio de trigo por conta de seca. Então, como o ambiente está muito seco, não tem previsão de chuvas, tem uma laninha instalada, sim. O que eu tenho visto e tenho conversado com o pessoal de lá, é que há uma possibilidade de redução de área plantada. Se vai ter quebra ou não, a gente só vai saber lá na frente. Não dá para fazer nenhuma projeção agora. Mas é fato que a safra na Argentina não deve ser tão boa quanto a brasileira. Ponto. Bom, senhores, me parece que aqui a gente comentou mais propriamente de números de produção mesmo, não falamos tanto diretamente de mercado, mas a gente tem boas notícias, boas previsões de volume que o Brasil deve colher aí de soja e de milho. E só como uma mensagem final do Luiz e também um pitaco aí do Paulo, é uma safra volumosa e que chega num ambiente que os preços me parece que são muito interessantes, né, Luiz? Os preços atualmente estão bastante elevados aí na área, Alessandro. Claro, se a gente comparar a safra disponível, né, que está acabando aí, com a safra nova, a gente está falando de uma diferença de 10, 15 reais por saco. E isso acaba fazendo com que o produtor não avance tanto na venda, porque ele quer os 180, quer os 190 de novo, quer os 200, que uma vez ele já viu.
E se a gente colher uma safra desse tamanho, ele tem que entender que a gente não vai ter esses 200 de novo. A verdade é essa, a não ser que o dólar vá a 6,50 para a gente ter um patamar desse. Porque se a gente colher uma safra grande acima de 150, o mercado vai sentir aqui, vai sentir em Chicago, prêmios sentem aqui, e aí a gente vai ter uma pressão de entrada de safra. Então, eu acho que o produtor está vacilando um pouquinho aí em ter adiantado tão pouco aí suas vendas, né? A gente está falando aí de algo em torno de 19% contra uma média de quase 30%. Então, acho que ele está vacilando, ele está esperando aí por problemas que podem não aparecer, né? Problemas que tragam suporte para preço. Então, o panorama hoje é de preços mais pressionados lá na frente se a gente confirmar uma safra grande. Paulo, caminhando aí o fim do nosso bate-papo, e aqui no Sul, o pessoal que está sofrendo aí para trazer milho de outros estados aí deve estar torcendo para que colha logo essa safra de verão, né, para melhorar um pouquinho a situação. Sem dúvida, né? Porque a alta da logística, né? A alta dos fretes, né? Até deixa um milho barato longe, mais caro perto, né? Então, esse também vai ser uma dinâmica preocupante aí para o primeiro semestre, tanto para consumidores quanto para produtores, porque o Brasil nunca viu uma safra de 150 milhões de toneladas de soja e uma safra cheia de milho, né? E a logística brasileira não está pronta para todo esse volume. Então, naturalmente, os fretes e o espaço, e o caminhão, e o secador, né, e o ritmo de colheita são fatores importantes aí para esse preço lá na ponta final do produtor na época da colheita. Beleza, Marco, um recado final aí, pode dizer para essa nossa resenha de safra de grãos aí de verão? Eu acho que a grande mensagem que eu dei, invistam nessa safra porque o clima esse ano vai ser bom. Ponto. Beleza, ótimo. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Paulo. Valeu, Marco. E até uma próxima. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí. Um abraço, Valeu, pessoal. tchau, tchau. Um abraço. Valeu, pessoal. Acho que ficou bom, apesar dos percalços aí. Desculpa, viu? Nada. Os atrapalhamentos. Beleza, até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço.